É isso aí, torcida vascaína. Agora vamos aqui com comentários do programa Linha de Passe, na repercussão ainda aí, pessoal, do empate do Vasco contra o Nova Iguaçu. 1-1, jogo muito truncado ali, o Nova Iguaçu saiu na frente. Vasco, né, foi atrás do resultado, meteu bola na trave e conseguiu empatar. Só não venceu por conta de detalhes ali. É isso aí, pessoal. Como eu disse, comentários do programa Linha de Passe, já deixando os créditos aqui aos canais da ESPN Brasil. Torcedor vascaíno, se não é inscrito, se inscrevam no canal, deixem seu like e comentem aí o que acharam desta partida. Tem muita polêmica também, né, pessoal? Aquela linha de impedimento do gol do Nova Iguaçu, né? Polêmica, né? Polêmica linha de impedimento que não foi nem analisada corretamente. É isso aí, torcedor vascaíno. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Senhores, é por aí ou não? Boa noite para vocês. Breler, vou começar com você hoje, tudo bem? Boa noite, Dani. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. O Vasco hoje pode agradecer pelo placar que saiu de campo. O cenário ideal para o Vasco seria tentar pelo menos reverter a vantagem, sair com uma vitória e ter tranquilidade para o segundo jogo, mas pelo que fez em campo, merecia uma derrota estrondosa, porque principalmente no primeiro tempo deu muitos espaços, Nova Iguaçu jogou melhor, então o Vasco sai no lucro com um empate, pelo que jogou, pela quantidade de chances que ofereceu ao Nova Iguaçu. Nova Iguaçu terminou com 26 finalizações. A gente precisa fazer essa ressalva, o bom trabalho do Nova Iguaçu, treinado pelo Carlos Vitor, grande campanha no Campeonato Carioca, mas para o Vasco, principalmente depois de tudo que sofreu contra o Água Santa, é um jogo a se lamentar. Para mim, o pior jogo do Vasco no ano, a gente pode... Contra o Água Santa ainda teve produtividade, marcou um gol rodando a bola, teve calma em alguns momentos de construção. Hoje, isso não aconteceu. Foi um Vasco que jogou muito na base de bola aérea, até pela formação com Cleiton estreando, uma formação com 2 centroavantes que acabou não funcionando também. Então, hoje é um jogo para o Ramon, para o Emiliano Dias refletirem e realmente mudarem a rota, porque pelo que o Vasco apresentou, mexidas no segundo tempo, era para ter perdido o jogo e por uma boa diferença. O Nova Iguaçu fez por merecer uma vitória e o Vasco sai no lucro com o empate. Prof, quero ouvir seu destaque para a gente entrar aqui nos debates. O Breler já me acendeu uma luz na comparação com o jogo passado. Acho que é válida, mas quero ouvir os destaques de vocês antes. Tudo bem, prof? Tudo bem, Dani, companheiros. Boa noite, uma saudação especial para você que é vascaíno e para você também que é São Paulino. Porque hoje vocês viram o preto do olho de Deus. Como diria Luiz Fernando Veríssimo numa crônica que eu nunca esqueci. Eu não conhecia Esses torcedores, você imagina, você viu o preto do olho de Deus, que você fica próximo, mas quis o destino e os deuses do futebol, que tanto o São Paulo e São Paulo estivesse classificado, e o Vasco tivesse passado pelo que talvez tenha sido o pior momento nessa disputa com o Nova Iguaçu. Porque o Vasco já entra com a desvantagem, uma derrota por 1 gol forçaria o time a buscar a vantagem por 2. Sim. E esse empate, eu não vou dizer que caiu do céu, porque a partir dos 25 do segundo tempo, houve pelo menos trocação. O Payet faz uma jogada fantástica dentro da área, o goleiro Fabrício faz uma das defesas mais impressionantes que eu já vi nos últimos tempos, mas claro, o Nova Iguaçu foi muito melhor. Ou seja, foi 1-1 para o Vasco. E quando o Breler estava falando sobre pensar, falei, mas o jogo para pensar já não teria sido aquele contra o Água Santa? O Vasco não repetiu muitos erros, inclusive o espaço que dá no meio do campo, independentemente do adversário. Todo adversário do Vasco tem muito espaço naquele meio campo. Sim. E continua tendo, mesmo quando você muda nomes. Hoje, o Pelado, o Ramon, mudou o meio campo no intervalo e a coisa continua a mesma. Eu acho que é isso o principal ponto para o Vasco pensar. O Emiliano Dias daqui a pouco vai para a entrevista coletiva, você acompanhar ao vivo aqui no Linha de Passe. Eu estou curiosa para ouvir a banda de cá, do Linha, Léo, Mário, Marra. Ele já não tinha ficado satisfeito contra o Água Santa, né? É que o espaço entre pensar o jogo e modificar o que precisa melhorar, ele nem sempre é dado no futebol. Dani, boa noite companheiros, boa noite fã de esportes. O Breler falou 26, Breler, finalizações? 26. Contra a Água Santa foram 15. São 41 finalizações contra a Água Santa e Nova Iguaçu. Isso é inaceitável, né? Para um time de Série A, numa situação como essas, é muita coisa.
e o fato de ter levado 4 gols apenas nesses 2 jogos, né? Hoje ele poderia perfeitamente ter levado os mesmos 3 que levou do Água Santa, ou mais, porque não só o Léo Jardim estava em noite inspirada, como a trave também ajudou bastante. Então, conte-se com o resultado como ótimo. Se você perguntasse antes, né, se seria um resultado ótimo, certamente não. Mas pós-jogo você tem que considerar sim que é ótimo, porque o Vasco poderia ter saído hoje à beira de uma eliminação aqui na semifinal. O que me chama a atenção, o professor falou em espaços. Você olha no primeiro tempo, o esquema do Vasco parecia um 5-0-5, né? Porque as 3 figuras do meio-campo muito distantes da linha de defesa, os alas muito baixos e aquela zona entre defesa e meio-campo praticamente tomada pelos jogadores do Nova Iguaçu. No segundo tempo, ele só corrige depois das mudanças da entrada dos Força, quando ele tira o Léo, quando ele muda, inclusive, posicionamento de alguns jogadores dentro do campo. Mas eu acho que o sinal de alerta que deveria ter sido ligado contra a Água Santa não funcionou. Agora, se não acordar depois disso, talvez para o segundo jogo seja tarde. Então, acho que é o caso, sim, de pensar em mudanças. E aí, Marrinha, boa noite para você. Quero te ouvir também sobre esse jogo entre Vasco e Nova Iguaçu. Lembrando que o empate é do Nova Iguaçu, que se classificou em... Água Santa, o Piton fazendo o papel de surpresa como centroavante novamente. Então, o Vasco decepcionou muito no jogo de hoje. Então, é compreensível também a manifestação do torcedor. É compreensível o torcedor que olha para o confronto, enxerga o Vasco favorito pela grandeza, não pelo que foi o campeonato. Mas a gente precisa pontuar. De um lado, uma boa equipe do Nova Iguaçu, a gente precisa repetir, bater nessa tecla, porque não foi acidental a passagem do Nova Iguaçu. Só uma derrota em todo o campeonato? Não, A campanha inteira do Nova Iguaçu é muito interessante, né? Não é esse jogo. E o jogo que o Nova Iguaçu desenvolve, né? Contra os grandes, o Nova Iguaçu fez bons jogos. Eu acho que a questão da vaia no intervalo é que o intervalo vem na sequência de uma blitz de 10 minutos do Nova Iguaçu. Então, dos 35 para frente... É um desabafo, né? Se não é o Léo Jardim, Sim. se não é a trave em 2 oportunidades, o Vasco tinha virado o jogo com a classificação tendo ido já para o espaço. Não, o Nova Iguaçu finalizou mais, teve mais chances claras, 8 finalizações no gol do Léo Jardim. Então, isso é impactante para o torcedor. Ver a equipe sendo dominada dessa maneira, depois de tudo que sofreu no meio da semana, então esperava-se uma outra postura do Vasco. E o Vasco hoje tem um dilema, que aí... pontuada a qualidade do adversário, que é a forma como o Ramon Dias enxerga e mobilizou esse time desde o ano passado, que exigia desse time sempre jogar no limite. Então, quando o time não consegue render dessa maneira, no seu 100% ou até mais, o time dá espaço, o time é frágil na defesa e é natural que nenhum time vá conseguir jogar dessa forma, com mobilização 100% em todos os jogos. Vai ter baixa, vai ter oscilação. Mas quando esse time e essa forma de jogar oscila, o Vasco sofre demais, porque precisa de... Para ter pegada no meio-campo, precisa do Zé Gabriel numa intensidade máxima. E hoje, assim como o Galdames, os dois estavam numa rotação baixa. E o Zé Gabriel só se justifica como titular se tiver essa pegada. E hoje, como não teve, assim como o Água Santa, é preciso repensar também a função dele. Tanto é que entra o Esforça, Matheus Carvalho no segundo tempo, até melhora um pouco, muito mais na base da disposição do que da organização. O Galdames é um jogador interessante, um jogador que pisa na área, tem qualidade técnica, mas não marca. Um jogador que dá muito espaço e sobrecarrega o primeiro volante. Então, fosse o Esforça titular, também teria dificuldade de marcar por ali. E para jogar, para ter variação, o que o Ramon Dias fez? Usou 3 zagueiros e esses 3 zagueiros, eventualmente, tendo liberdade para apoiar. O Léo aparece muito pelo lado esquerdo, o João Vitor, muitas vezes, aparece como um ponta. Mas quando esse tipo de jogada é anulado pelo adversário, e o técnico do Nova Iguaçu, o Carlos Vitor, teve essa leitura também para não deixar os zagueiros do Vasco subirem, nem mesmo os laterais. Então o Léo destacou os laterais baixos, porque o Nova Iguaçu colocou 2 pontas ali e às vezes até dobrando, os laterais subindo muito e anulou esse tipo de ação do Vasco. Qual seria a solução? A resposta é isso. Ter um time com 2 pontas. 2 pontas velozes, que abrem o campo. Você tem o Payet articulando, como foi no final do segundo tempo, ele pegando mais na bola. Mas o Vasco hoje não tem 2 pontas confiáveis. O Adson não é e nunca foi um ponta. O Adson, para mim, é um meio-campista. Ele chegou a jogar assim no Corinthians, mas não era efetivamente o que ele fazia de não melhor. As queixas eram as mesmas reclamações que vieram para o Vasco. E não é a dele.
os outros jogadores não são confiáveis. David, Rossi, Serginho, são caras que não passam confiança a ponto do Cleiton, que acabou de chegar e que não é ponta, que é um centroavante. O Cleiton, quem acompanhou no Vila Nova, até na passagem que ele teve pelo Coritiba, em Portugal também, o Cleiton sempre foi um centroavante. Ele chega para disputar com o Verratti e já vai para jogar como segundo atacante, porque faltam essas opções confiáveis no ataque para o Ramon Dias. Até para jogar numa linha mais baixa, ganhei a bola, eu tô cheio de passador bom no meio campo. Cadê o meu veloz? Para cobrar do treinador variação. Claro. Porque a partir do momento em que o Ramon Dias tiver esses caras, você pode dizer, não está funcionando com 3 zagueiros, precisa rever, aí vai com a formação de 2, os laterais fechando uma linha de 4 e faz uma opção diferente. Mas dessa maneira, com o que tem em mãos, é natural que o treinador molde o time para ser mais reativo. O Vasco tende a jogar melhor com equipes que propõem, quando ele não tem essa obrigação. Por isso que eu falei, para ser atacado, né? É um time para ser atacado e aproveitar as brechas quando retomar essa bola. Mas até mostrou repertório em alguns momentos de saída de jogo, de elaboração, passagem pelo meio. Mas em alguns outros jogos é porque o resultado, às vezes, mascara o desempenho. Mas o Vasco contra o Volta Redonda, quando venceu por 2-1, foi um jogo em que concedeu também muitas chances, em que sofreu defensivamente. Contra o Marcílio Dias, vence por 3-1, mas foi um jogo de muitos sustos também. Sim. Então o Vasco precisa lidar com isso, essa dificuldade. O prof gosta dessa expressão do cobertor curto. E o Ramon Dias vive esse dilema hoje de ter o cobertor curto na equipe. O time titular do Vasco hoje, o Ramon Dias consegue montar. É um time competitivo, um time que precisa jogar mais, que precisa ter mais intensidade do que teve hoje. Mas a grande questão, até para o restante da temporada, independentemente se vai classificar ou não contra o Nova Iguaçu, é a variedade e as opções de elenco. E nesse aspecto o Vasco ainda está em formação, é preciso entender esse processo e é preciso entender o contexto. Sim. Pelo que foi o jogo, tanto do Água Santa quanto do Nova Iguaçu... É isso aí, torcida vascaína, comentaristas aí trazendo, né? Cara, assim, na humildade, o Nova Iguaçu jogou bem. Jogou melhor que o Vasco até certo momento ali. Só que depois, pessoal, do primeiro gol, o Vasco colocou o Nova Iguaçu para trás. O Nova Iguaçu não conseguiu jogar. Teve aquelas oportunidades ali, mas para mim foi mais demérito do Medel na marcação do que mérito do ataque do Nova Iguaçu. Né? Assim, não desmerecendo, jamais. Jogou muito bem. Estádio lotado, jogando contra o Vasco, um time grande. Jogaram muito bem, assim, mas o Vasco, no segundo tempo, melhorou e muito, né? Principalmente ali com o Payet, jogando ali mais à frente da área, né? Melhorou e muito o time no segundo tempo. Tanto é que marcou o gol de empate. E faltou pouco para não marcar o gol da virada, que foi aquela bola na trave do Payet. Foi aquele meio que um voleio do Payet também na área, que veio de um cruzamento de cabeça, né? Uma escorada. Então, assim, o Vasco só não saiu com a vitória por conta das bolas na trave. E da mesma forma, o Nova Iguaçu só não saiu com a vitória por conta dos seus erros e da bola na trave também, porque jogou bem, primeiro tempo jogou excelente, engoliu o Vasco, só que no segundo tempo, né, o Vasco mudou um pouco ali o jeito de jogar, Payet mais à frente da área, o Vasco realmente colocou o time do Nova Iguaçu para trás e faltou pouco para sair a virada, né, pessoal? É isso aí, torcida vascaína, agradeço a vocês pela companhia, desde já agradeço, valeu!